Olá, pessoal, tudo bem? Depois de um tempo aí sem trazer vídeos aí, não é? Venho aqui agora retomar, né, o capítulo 9 e o meu sumiço é porque estou desenvolvendo alguns outros projetos aí paralelo, então é por isso que eu dei uma pausa aí no nosso grupo de estudos, mas estou retornando agora, né? A gente nunca para, enfim, sempre fazendo um monte de coisa aí, porque isso me gera energia e é muito bom para mim, não é? E aí, por isso que eu, né, andei dando uma sumida. Então, a gente vai retomar agora, tá bom? Capítulo 9. O capítulo 9 fala sobre a entrevista com o paciente, não é? E a gente vai ler o tópico que fica na página, se você estiver me acompanhando aí, né, na página 51, que fala entrevista e dados fornecidos por ele coloca aqui entre aspas, né, informante. Muitas vezes, para a avaliação adequada do indivíduo, faz-se necessária a informação de familiares, amigos, conhecidos e outros. Só um parênteses aqui para eu avisar algumas coisas que eu deveria ter avisado antes. Primeiro, se você está vendo nesse vídeo aqui agora, tá? Eu estou olhando aqui para baixo e lendo, né, o livro, estou aqui com ele, né? Porque se eu leio na tela, isso cansa muito a minha vista, e eu achei melhor fazer com esse método, né? Eu vou lendo aqui, aí a gente vai indo num bate-papo, né? E o segundo ponto é que... Nossa, me fugiu o que eu ia falar. Bem, daqui a pouco vem, era algo em torno disso. Bem, vamos indo, daqui a pouco eu lembro. Os dados fornecidos pelo informante também padecem de certo subjetivismo, que o entrevistador deve levar em conta. A mãe, o pai ou o cônjuge do paciente, por exemplo, tem sua visão do caso, e não a visão, no caso, correta e absoluta do caso. De qualquer forma, muitas vezes, as informações fornecidas pelos acompanhantes podem revelar dados mais confiáveis, claros e significativos. Sim, lembrei. Por que que eu resolvi fazer através desse método de leitura, onde a gente vai refletindo, tá? Porque, como eu disse aí no início do vídeo, eu desenvolvo outros projetos paralelamente, assim como atendimentos com pacientes, né? Então, assim, iria dar muito trabalho para mim, ia levar mais tempo se eu lesse primeiro, elaborasse a aula e trouxesse aqui para vocês, tá? Eu fazia assim antes, tanto é que você pode voltar aí nos primeiros vídeos, onde a gente está estudando sobre o livro de terapia cognitivo comportamental, eu colocava em slides, né, eu ia explicando direitinho, mas para mim estava sendo muito custoso do ponto de vista de tempo, né? E aí eu ia procrastinando, ia deixando, né? Então, como forma de continuar aqui com os estudos, eu resolvi fazer dessa forma, tá bom? E é por isso que a gente vai lendo e a gente vai refletindo junto, tá bom? Então é isso, vamos lá. Cabe a quem está avaliando o paciente decidir quem é informante mais confiável, que é o informante mais confiável, de quem vêm as informações mais seguras e úteis para a história e o trabalho clínico. Nessa linha, é preciso muitas vezes decidir qual das versões sobre a história do paciente é a mais correta, a mais afiançada. Para isso, lançamos mão da coerência da história, da plausibilidade do relato e também da forma como os dados são relatados. Essa decisão é fundamental e nem sempre é tarefa simples e fácil. Pacientes com quadro demencial, déficit cognitivo, em estado psicótico grave e em mutismo, geralmente não conseguem informar dados sobre sua história, sendo, nesses casos, fundamental a contribuição do acompanhante barra informante, né? Olha aí a importância da gente conversar, né, com outras pessoas aí, familiares do paciente ou conhecidos, que pode ajudar aí na elaboração do diagnóstico. O próximo tópico é sobre a confiabilidade dos dados obtidos, que no caso é simulação e dissimulação. O profissional com alguma experiência clínica em psicopatologia aprende prontamente que os dados obtidos em uma entrevista
podem estar subestimados ou superestimados. Não é raro o paciente esconder deliberadamente um sintoma que vem apresentando. Verdade, né? Às vezes os pacientes não contam tudo, não é? Né? Algumas coisas aí eles se sentem desconfortáveis em falar. Por exemplo, eu atendi uma paciente essa semana, eu tô com um atendimento com ela a cada 2 meses, onde foi muito desafiador para ela tá que uma das causas dela estar acima do peso é porque ela vem comendo muito doce, não é? E ela iniciou falando que ela não come muito. Ela falou assim, não sou de comer muito, não sei porque eu estou engordando assim, mas eu venho comendo muito doce. Então, você vê que ela soltou. Então, é isso que o autor está falando aqui, que os pacientes nem sempre eles falam, relatam tudo, né? Eles escondem. Aí, ó, não é raro o paciente esconder deliberadamente um sintoma que vem apresentando, às vezes de forma intensa, ou relatar um sintoma ou vivência que, de fato, não apresenta. O profissional deve exercer toda a sua habilidade para buscar diferenciar as informações verdadeiras, confiáveis, consistentes das falsas e inconsistentes. Denomina-se dissimulação o ato de esconder ou negar voluntariamente a presença de sinais e sintomas psicopatológicos. Ao ser questionado se tem algum temor, se tem cismas ou se acredita que alguém queira prejudicá-lo, o paciente, mesmo tendo ideias de perseguição ou delírio, nega terminantemente experimentar tais vivências. Em geral, tal negativa ocorre por medo de ser internado, de receber medicamentos ou de ser rotulado como louco. O indivíduo, por exemplo, nega alucinações auditivas, mas cochicha frequentemente com um ser imaginário que ele percebe ao seu lado, ou seja, apesar de dissimular as alucinações para o profissional, revela indícios de sua presença por meio de comportamento que é incapaz de dissimular. Já a simulação é a tentativa do paciente de criar, apresentar, como faria um ator, voluntariamente um sintoma, sinal ou vivência de fato, que de fato não tem. O sujeito diz ouvir vozes, estar profundamente deprimido ou ter fortes dores nas costas. Tudo isso com o intuito de obter algo. Geralmente o paciente que simula sintomas visa obter algum ganho com isso, que no caso é dispensa do trabalho, aposentadoria, internação por não ser encontrado por traficantes de droga, etc. Deve-se ressaltar que a simulação é, por definição, um ato voluntário e consciente, não se incluindo aqui os sintomas psicogênicos, que no caso é como paralisia conversiva, sem base orgânica, mas com suas raízes em processos e conflitos inconscientes. Né, o paciente, olha aí, na simulação, né? Porque geralmente ele quer ter algum ganho aí, né? Simular que ele tem algum sintoma. Você vê que delicado? Continuando. Críticas do paciente e insight em relação a sintomas e transtornos. Em psicopatologia, um aspecto característico da clínica é que parte dos pacientes, apesar de apresentar sintomas graves que comprometem profundamente suas vidas, não reconhece como tal. Foi proposto que o insight não é um fenômeno categorial e unidimensional, mas inclui vários níveis de intensidade e distintas dimensões. Por exemplo, nessa linha, David afirma que o insight, longe de ser um fenômeno tudo ou nada, compreende vários níveis e é composto por 3 componentes a implicações. 1. Consciência de que tem um problema. É a consciência de que algo não vai bem, que pode se estar doente, apresentando um transtorno mental ou uma alteração emocional patológica. Esse estágio pode ser dividido em dois. Consciência de que tem um problema, em geral, que algo vai mal. 2. Consciência de que tal problema pode ser um transtorno mental, algo diferente do normal.
no sentido de estar doente com alteração em sua saúde. Esses dois aspectos são fundamentais no processo de insight. Pacientes com psicose aguda ou mania aguda quase nunca têm insight. Muitas vezes, nem reconhecem que têm algum problema, já que eles fora do estado agudo costumam ter relativamente um pouco mais de insight. 2. Modo de nomear e renomear os sintomas. Não é raro que pessoas com delírio, alucinações ou alterações marcantes do humor atribuem significados às suas experiências que diferem em maior ou menor grau das noções de psicopatologia, mas que são formas de significar suas mais íntimas experiências. Isso é considerado ausência de insight, embora possa considerado relativamente um tipo de insight em outro sistema de ideias. O que tenho não é doença, transtorno mental, é influência de demônios, de espíritos, de coisas que fizeram contra mim. 3. Adesão a tratamentos propostos. De modo geral, mas não sempre, pessoas que têm insight sobre sua condição psicopatológica aceitam seguir os tratamentos, inclusive o uso de psicofármacos. A ausência total de insight, de admitir que tem algum problema e suas dificuldades são na área da saúde, relaciona-se frequentemente com a recusa de usar psicofármacos prescritos ou mesmo de seguir acompanhamento em serviço de saúde. Em particular, pacientes graves, como psicóticos com esquizofrenia, aqueles com transtorno bipolar em quadro maníaco, alguns indivíduos que apresentam dependência química, deficiência intelectual, síndromes autísticas ou demências apresentam graves prejuízos quanto ao insight. Olha que interessante, não? Veja você, não é? A importância é, dessa entrevista mesmo, né, com o paciente, porque é nessa entrevista que a gente vê como que está a saúde mental dele, né? Olha igual o autor está falando, né, aqui no final desse tópico, que os pacientes graves, né, psicóticos, com esquizofrenia, transtorno bipolar, um quadro de mania, eles não conseguem ter insights. Olha aí, tá? Então, por isso que o diagnóstico, ele não se dá só numa entrevista, né? Numa sessão, vamos dizer assim. Mas é um processo, né? Por isso também a importância, né, do preenchimento da anamnese, né, que vai contribuindo cada vez mais na construção desse diagnóstico, né? O olhar também de outros profissionais ajuda bastante, né? Essa interdisciplinaridade, nossa, me perdi. Essa conversa entre as disciplinas, né? Psicólogo, psiquiatra, neuropsicólogo, neurologista, enfim, não é? Mas é uma realidade tão distante, né, do Brasil, da população brasileira, né? Porque pelo SUS, imagina o tempo que demora, enfim. Se for um tratamento pago, não é? Imagina o quanto que vai ficar essa conta. Então, assim, tem muitas pessoas que têm muitos tipos aí de doenças mentais, mas não tem o diagnóstico, né? O diagnóstico, ele é importante, ele é um norteador do tratamento, né? Não vou te dizer que ele é um fator determinante, porque a gente não pode fechar o paciente naquele diagnóstico, né? E aí, assim, para não estender muito, né? Porque daqui a pouco eu vou atender pacientes também, enfim, para não estender muito essa aula, eu te aconselho a assistir um médico, não é, que eu acompanho bastante, ele é muito bom, ele chama Dr. Sérgio Felipe. Ele fala muito sobre o quão delicado é fazer um diagnóstico, tá? Porque ele não acredita em que a pessoa, por exemplo, a gente dizer que a pessoa tem uma
falta de habilidade em algo, né, e por isso ela pode ser reduzida, não é algum diagnóstico, não, porque o movimento que ele percebe, eu também percebo muito isso, é que quando a pessoa não tem certas habilidades desenvolvidas em alguma área, ela compensa em outra. Então, por exemplo, pessoa que, sei lá, não enxerga bem, ela tem a audição dela melhor, entende? Então, é importante a gente levar isso para os pacientes, porque muitas vezes quando a pessoa recebe um diagnóstico, ativa até mesmo uma crença de desvalor, né? Onde ela se acha incapaz, e não é assim que funciona. Então, olha, esse olhar global, né, que a gente tem que ter dos pacientes. Tá bom? Bem, então é isso, não vou estender muito essa aula aqui, embora a gente já esteja encaminhando aí para o final do capítulo 9, tá? Eu sempre tenho o costume de dizer para você me seguir, né? Clicar aí para, aliás, seguir no Instagram, né? Para você se inscrever no meu canal, curtir esse vídeo, né? Porque esse conteúdo, você curtindo, ele chega a mais pessoas que têm interesse no assunto, tá? E também, se você quer aprofundar os estudos, né, em psicologia baseadas em evidências, eu te convido a participar do nosso clube do psicoterapeuta, tá? Aí nesse link que tá aí abaixo, você vai cair numa página aí onde tem mais informações, e lá tem um link para você participar, para você entrar aí em alguma dos planos que a gente tem lá, a gente tem 3 planos, tá, para participar, tem planos também que oferecem encaminhamento de pacientes, enfim, tá? É um grupo aí bem legal, onde oferece um suporte aí realmente para quem está começando, tá bom? Lá na plataforma a gente já tem várias aulas com dicas aí para quem se sente perdido, de repente, no início, enfim, tá bom? Bem, então é isso. A gente se encontra na próxima aula. Um beijo para você, até mais, tchau, tchau.